Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é sobre uma das infrações assim mais perigosas e com as consequências mais pesadas do nosso código. Disputar corrida em via pública, o famoso racha. Vamos entender direitinho o que está em jogo quando alguém decide do nada transformar a rua numa pista de corrida. Sabe aquela cena clássica? Dois carros, um do lado do outro no semáforo, aquele ronco de motor, uma olhadinha pro lado e quando o sinal abre, pé no fundo. O que parece só uma brincadeirinha para ver quem é mais rápido pode acabar numa dor de cabeça legal gigantesca. Mas e aí? Onde é que a lei separa as coisas? Isso é só uma multa, por mais salgada que seja, ou pode virar crime de verdade? É isso que a gente vai ver agora. Então, para a gente não se perder, nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, vamos direto na fonte para ver o que a lei fala. Depois, a gente mergulha nas consequências, que não são poucas. Aí o ponto-chave. Quando é que essa brincadeira vira crime? Também vamos deixar bem claro o que não é essa infração, para não ter confusão. E por último, como é que o agente de trânsito registra tudo isso na prática. Vamos lá? Bom, começando pelo que mais importa, o que a lei diz exatamente. E para responder isso, nada de achismo. A gente vai direto na fonte, no documento que guia o agente de trânsito, que é a ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E tá aqui ela. Essa é a ficha. É basicamente o manual de instruções do agente. Aqui diz quando autuar, quando não autuar, como fazer. Tem até exemplo de como preencher o auto de infração. É o nosso guia definitivo para entender cada detalhe do artigo 173. Agora, olha o ponto central da definição. Presta atenção nessas palavras. Decisão repentina. A lei é super específica nisso, viu? O artigo 173 não está falando de corrida marcada, de evento organizado. Não, ele trata exatamente daquele momento de impulso, no meio do trânsito em que dois motoristas simplesmente decidem competir ali, na hora. Ok, definição entendida. Agora vamos para o que acontece depois e se prepara, porque não é pouca coisa. É um verdadeiro combo de penalidades. Pega no bolso, na carteira de motorista e até no direito de usar o carro. Para começar, a base de tudo, a classificação dessa infração. Ela é gravíssima. Isso já coloca ela no topo da pirâmide das infrações do nosso Código de Trânsito. É o ponto de partida para tudo de ruim que vem a seguir. Agora, a parte que dói no bolso. E como dói? Não é só o valor de uma multa gravíssima comum. A lei manda aplicar um fator multiplicador de 10 vezes. Isso joga o valor da multa lá para cima, tornando essa uma das autuações mais caras que existem. Além do prejuízo financeiro, vem o baque na CNH. São 7 pontos. É a pontuação máxima que uma única infração pode gerar. Sozinha, essa infração já te deixa ali, na beirinha de ter o direito de dirigir suspenso. É um risco enorme. E não para por aí não. A ação do agente é na hora. Primeiro, já se inicia o processo de suspensão do direito de dirigir. É automático. Além disso, o agente pode fazer o recolhimento da habilitação e a remoção do veículo. Ou seja, sua CNH fica retida e o carro vai de guincho direto para o pátio. Se você já achou tudo isso bem grave, segura aí, porque a situação pode escalar para um outro nível. A infração pode cruzar uma linha bem perigosa, a que separa o problema administrativo do problema criminal. A pergunta que não quer calar: disputar um racha pode ser considerado crime? E a resposta, gente, tá lá na ficha oficial, preto no branco. Sim, a gente não está falando só de multa e pontos. A mesma atitude pode te levar para um processo criminal, com consequências muito mais sérias. E o ponto-chave está aqui. A própria ficha de fiscalização aponta para o artigo 308 do Código de Trânsito. E esse artigo transforma a participação em corrida que gera risco em crime, com pena que pode incluir até detenção. Ou seja, a conversa mudou completamente de patamar. Ok, mas tão importante quanto saber o que é a infração é saber o que ela não é. A ficha é bem clara nisso, separando o artigo 173 de outras situações parecidas, justamente para não ter erro na hora de registrar a infração. Olha só essa comparação, que fica bem claro. O artigo 173 é o racha do impulso, decidido na hora. Agora, se a corrida foi combinada antes, aí já é outra infração, a do artigo 174. Se alguém só ameaçou outro carro, mas sem competir, é o 170. E se o motorista estava sozinho fazendo manobra perigosa, aí é o artigo 175. Cada caso é um caso. Beleza, já entendemos a lei e as penas, mas e na prática? Como é que o agente de trânsito lá na rua documenta tudo isso para que a autuação seja válida? A ficha nos dá esses detalhes operacionais. E tem um ponto aqui que é crucial.
A infração pode ser constatada sem abordagem. Sabe o que isso significa? Que o agente não precisa parar os carros para multar. Ele pode ver a cena, anotar as placas e a notificação vai chegar depois pelo correio. Simples assim. E para não deixar nenhuma dúvida, o manual dá até um exemplo de como o agente deve descrever a situação no campo de observações do auto de infração. É uma descrição curta e direta, que prova o que aconteceu, os veículos identificados, a ação, que era disputar corrida, o local e a circunstância, como a alta velocidade. São esses detalhes que dão validade para a autuação. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito@gmail.com